E aí, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Rafael Gomes, eu sou médico veterinário e sou criador de conteúdo digital. E eu sou o Thiago, sou médico veterinário e também sou criador de conteúdo digital. Aliás, a gente se conheceu no conteúdo digital, né? Sim. E hoje a gente pôde estar aqui por conta do digital e estar aqui conversando com uma pessoa mega importante dentro da medicina veterinária, que é o Dr. Fábio Manhoso. É um prazer estar com você, Fábio. Muito bom, pessoal. Uma alegria minha poder estar aqui hoje. Veja que já começou assim, né? É 1 contra 2, não é 2 contra 1. É 1 contra 2. E a importância de estar aqui hoje para conversar com vocês, colegas veterinários, recém-formados, mas colegas veterinários, né? Sim. E também levar hoje um pouquinho de toda a experiência que a gente tem dentro da profissão, mas também pedir ajuda do pessoal que está nos acompanhando aí, né, com as suas ideias, enfim, para que possamos juntos reconstruirmos a nossa dignidade profissional, tanto da medicina veterinária quanto da zootecnia. Eu queria dizer da minha alegria, o Thiago e o Rafael, por estar aqui hoje com vocês, né? Eu lembro que o Rafael me falou lá uns dias atrás, até próximo ao conselho, ele falou assim: você tem certeza que você quer dar a voz a nós? Eu disse, claro, por isso que eu estou aqui. E então, estou aqui de novo, vamos lá. Perfeito, então vamos começar, porque hoje vai render, né, Ti? Vai render muito. A gente está extremamente feliz com o seu convite também, Fábio. Fábio não falou, mas ele já foi vice-presidente, né, dessa gestão que está sendo agora do CRMV de São Paulo. Sim. E está sendo aí elegível a presidente agora do conselho aqui de São Paulo, através da chapa Inovar para Transformar, chapa 4. E assim, né, Rafa, a gente arrumou um pequeno probleminha com o Fábio no início, que desencadeou esse encontro, e isso tudo por conta do Rafael, que foi muito corajoso em expor uma coisa que eu sei que vocês criticam muito, que é o famoso boleto do conselho. Mas, Rafa, para quem ainda não conhece essa história direito, contextualiza aí pra gente como que rolou, o que tá rolando isso daqui hoje. Bom, tudo começou quando eu e meu amigo fomos pagar o boleto do CRMV, o nosso primeiro boleto, para sair o nosso número, né, do CRMV. E quando a gente foi pagar, eu tive uma ideia de gravar um vídeo, né, de falar, R$472 para um recém-formado que não trabalha, é muito caro. Eu gravei isso e postei na internet, assim, totalmente espontâneo. Espontâneo, assim, sem esperar nada, só por postar. E dali, um dia, 2, não lembro, mais ou menos, 2 dias, eu recebo a mensagem do vice-presidente do CRMV aqui de São Paulo. Rafa, tudo bom? Posso falar com você? Aí eu já fiquei... Processo ético. Nossa, só via na minha cabeça, pronto. E o melhor é que o Rafa nem tinha pegado ainda a carteirinha do conselho, ele já se enfiou numa nessa, né? Eu já esperava ele falar, não, nem precisa, ó, a gente tá devolvendo o seu dinheiro, não vai sair mais seu número, você meteu o pau lá no CRMV e a gente não te quer como veterinário. Pronto, passou tudo pela minha cabeça. Aí ele tinha mandado, posso te fazer um convite? Posso te ligar agora? Falei, pode. Aí ele me ligou e a gente conversou um pouco, né? Você lembra um pouco como que foi? Claro que sim. E olha, eu até vou aqui compartilhar com os colegas aqui, Rafa, o seguinte. Toda vez que a gente vai dar uma palestra pelo conselho, seja nas faculdades, seja presencial ou online, na entrega de cédulas, né? Eu sempre começo provocando. A minha provocação é, pessoal, o que vocês já ouviram falar sobre o conselho? O que seus professores já falaram? Os colegas que vocês fizeram estágio, qual a informação, né, que vocês tinham, o que vocês já ouviram do conselho? E aí aquele silêncio. Alguns, claro, né, respondiam de uma forma correta. Eu falei, pô, você é muito bom, nota 10, muito educado e tal. E aí eu falei, mas você tem certeza que vocês não querem falar o que vocês já ouviram? E aí eu mesmo respondia, né? O conselho é o que manda o boleto, não faz nada. E aí é o quê? Era uma risada geral, porque era isso, que infelizmente, né, eles tinham como referência. Sim. E quando o Rafael postou, dessa forma despretensiosa dele, num tom de brincadeira, eu não tive dúvida. Eu liguei para ele e falei, Rafael, antes, né, ele ainda falou, olha, não me leve a mal. Eu disse, não, eu estou ligando para você,
porque eu concordo com essa sua postagem. Concordo no sentido de que essa visão precisa ser modificada. As pessoas precisam se aproximar, precisam conhecer tudo que é feito dentro do Conselho, a seriedade com que é feito, não é? O trabalho que todos realizam, tanto da diretoria, conselheiros, os próprios funcionários, é um dia a dia intenso dentro do Conselho, afinal somos hoje mais de 55 mil veterinários, mais de 1.500 zootecnistas. E aí fizemos o convite para ele. Aí veio o Tiago e os amigos, né? Para que fizéssemos um tour pelo Conselho. Lembra que fizeram? Sim, 10. Eles deveriam ter ido pela escadaria, mas foram pelo elevador. E assim, mostrar realmente para eles o que é o Conselho. Foram recebidos pelo presidente, doutor Wilson, conversaram com os funcionários, explicamos para eles, né, muitas das questões que envolvem o Conselho, ou seja, fizemos a nossa parte. E aqui longe de que qualquer campanha, né, até porque naquele momento ainda não estávamos em campanha, mas no sentido de mostrar aos colegas que estão chegando que, na verdade, o que nós temos que fazer é o quê? Nos unir. Sim. Conversar, discutir, debater, divergir, é normal, é natural, é saudável, mas nós temos que trabalhar todas essas questões no lugar certo, seja na associação aí da sua cidade ou no próprio Conselho. Então, eu queria agradecer a você, Rafael. Foi muito legal. Né, pela sua... A forma como você expôs isso, infelizmente, né, eu ouço, mas eu espero conseguir fazer com que a gente ouça cada vez menos isso. Porque é fundamental que vocês participem conosco. Mas é muito legal a gente estar aqui hoje, conversando. E graças ao seu boleto, né, você me deu o direito de resposta, inclusive. Sim, tem o vídeo resposta, verdade. Tem o direito de resposta. Foi muito legal. Aqui hoje juntos, unidos, e vocês nos ajudando com ideias, com propostas, para que a gente possa, com certeza, trazer uma nova roupagem para o Conselho de São Paulo. E a fala do Rafa foi extremamente importante porque, basicamente, é um discurso onde muitos acadêmicos de medicina veterinária acabam replicando porque escutaram dos próprios médicos veterinários falando sobre esse discurso, ou até mesmo as pessoas que já estão prestes a se formar. Então, é um discurso que muitas vezes acaba sendo repetido e muitas vezes a gente não tem a noção do que de fato é o Conselho, né? Exato. E isso é um grande problema. Porque a partir do momento em que a gente não defende o Conselho, a gente também não defende a medicina veterinária. Perfeito. Então é muito importante, em todos os aspectos, a gente sempre olhar para o Conselho com muito carinho e com muito amor, porque é o Conselho que, né, fundamenta a medicina veterinária. Perfeito. E até por isso, a gente quer perguntar para você, né? O CRMV, de fato, só serve para cobrar boleto? Qual é real Como muita gente fala, do CRMV? Para que as pessoas entendam de fato a importância e parem de replicar esse discurso que muitas vezes acaba denegrindo uma imagem do Conselho. Muito obrigado, viu, Thiago? Essa pergunta é muito importante, né? A gente começa, eu milito lá na minha disciplina de ética profissional com os alunos, e aí o primeiro passo é esse. O que é o Conselho? Primeiro é importante deixar claro que o Conselho não é uma associação de classe. Alguns falam, olha, você deveria trazer para a sua chapa 75% de pessoas da área de pequenos animais, porque a maioria da veterinária atua nessa área. Não é isso. Isso é uma associação, é um colégio, né? O Conselho é um órgão legalista. O Conselho é uma autarquia federal. O Conselho ele tem que prestar contas para o Tribunal de Contas da União. Né? Não o Conselho Federal é o seu CPF que está aí, é a sua credibilidade, a confiança. Mas quais são as funções do Conselho? Na verdade, o sistema Conselho Federal, Regional, não só de veterinária, mas de todas as outras profissões, eles vieram para fazer um trabalho que o governo federal não tinha mais condições para fazer. E ele entrega, então, para o sistema realizar um trabalho do quê? De disciplinar a profissão, de regulamentar a profissão, de fiscalizar o exercício da profissão e de ser um tribunal de honra, onde os processos éticos vão ser julgados. Ou seja, quando a gente fala em regulamentar a profissão, vou dar aqui um exemplo muito atual, por exemplo, a questão da telemedicina. Perfeito. Você lembra aí que quando chegou a questão da pandemia, né, muito se falou telemedicina, tal, tanto na medicina quanto na veterinária. A ascensão da tecnologia, né, o boom. A questão da tecnologia,
Veja, nós não podemos ser hipócritas, nós temos que aprender a trabalhar com a tecnologia no ponto de vista ético, técnico, correto. E aí o que acontece? Todo mundo criticando. O Conselho não faz nada, o Conselho precisa ver isso. E o Conselho Federal, assumindo as sugestões que os conselhos regionais enviaram, ele regulamenta a telemedicina na medicina veterinária. E aí o que a gente ouve? Pô, mas o Conselho, onde já se viu, está apoiando a telemedicina. Gente, não é isso. Sim. Isso, quando você regulamenta, você está dando condições jurídicas para que o veterinário possa atuar. Está dizendo o seguinte, você pode fazer isso, mas isso você não pode. Um outro que está indo rapidinho, vai chegar nisso, é a terapêutica canabinoide. Olha, aqui eu não estou entrando no mérito se funciona ou não funciona, mas ela está aí, é fato. Está na medicina, está na veterinária. Exato. Nós já temos até a associação, né, dos veterinários que atuam e ela não é regulamentada ainda. Então a importância de regulamentar para dar segurança jurídica, segurança ética para aquele profissional que às vezes está portando o medicamento e pode ser confundido, não é? Perfeito. Então assim, entenderam o que é regulamentar? Então assim, o Conselho ele regulamenta muitas das fundamentações dentro da profissão, disciplina o exercício profissional e fiscaliza. Esse é o nosso maior fim, a fiscalização. Não é a fiscalização punitiva, a fiscalização de polícia, como era lá há muito tempo atrás, né? Mas é uma fiscalização orientadora. E é uma fiscalização, colegas, que valoriza o bom veterinário. Perfeito. Aquele que está cumprindo com as resoluções, pagando seus impostos e que não é caro, buscando a sua atualização. Não é justo que do lado dele seja criada uma portinha e o cara coloque uma placa lá de uma consulta a R$30. Não se faz isso. Né? Então a fiscalização, ela protege o bom médico veterinário, o bom zootecnista e faz com que a boa medicina veterinária e a boa medicina e a boa zootecnia cheguem à sociedade. Ou seja, nós vamos proteger a sociedade contra o mal profissional. Resumindo. É bastante coisa, né? Bastante. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de visitar o CRMV aqui de São Paulo, porque realmente, visitando andar por andar, você vê o quanto de gente que tem lá. É muita gente, muitas áreas, tem o jurídico, tem o marketing, tem várias áreas, e foi muito legal conhecer, né? Eu tenho uma dúvida aqui. Por muitos anos, para votar, era formada apenas por uma chapa, né, de votação. O porquê disso? Era muito burocrático para cadastrar novas chapas? O que você acha de ter mais de uma chapa esse ano para votar? Para os médicos veterinários conseguirem votar. Hoje tem 4 chapas, né? Qual a importância você acha disso? Eu acho maravilhoso. E eu vou dizer para você por quê. Isso só vem mostrar que essa gestão atual pulverizou a importância do Conselho por todo o Estado. Nós andamos em várias cidades, fizemos o nosso CMV Escuta em mais de 20 municípios. Começamos em Arara, terminamos em São Paulo, paramos por causa do processo eleitoral, né? Mas assim, pulverizamos a zootecnia, a medicina veterinária para o estado de São Paulo, e eu acredito que fomentando aos colegas até o ensejo de participarem do processo. Olha que maravilhosa essa história, nós quebramos um paradigma. Sim. Ou seja, vamos criar um debate. A importância dos colegas de avaliarem quem são os potenciais seus representantes, aqueles que vão dar continuidade, e quando eu falo continuidade não é continuismo. Continuidade é o inovar para transformar. Perfeito. É buscar aquilo que está sendo feito, aprimorar, melhorar, criar, renovar, não é? E transformar o sistema num sistema que seja mais próximo aos colegas. Então eu vejo, Rafa, que ter 4 chapas, eram 5, uma foi impugnada. É muito importante para que o colega possa ter um olhar técnico correto na sua escolha. E votar, participar, legitimar o seu voto, porque é com o voto que você vai poder cobrar daquele que for eleito. Exatamente. Por quanto tempo ficou só uma chapa para votação? Na verdade é que assim, nas eleições passadas, não é que só poderia ter uma chapa, é que só teve, né, uma chapa inscrita. Inscrita, né? Então, não tinha interesse das pessoas de as últimas eleições, eu vou te falar aqui, ó, 1, 2, 3, eu acho que as últimas 5 eleições, ou 4, foi apenas uma chapa. Bastante tempo, né? Considerando que a gestão é de 3 anos. Então, hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo um momento marcante dentro da medicina veterinária. Revolucionário. Com certeza, com certeza.
Então eu vejo de uma forma muito positiva. Se nós tivéssemos uma história negativa de gestão, a interpretação seria o quê? Não, porque olha, eu não vejo, pelo contrário, eu vejo a pulverização. Perfeito. Né, para que os colegas falassem, nós também queremos participar do processo democrático. Acho que é isso. É muito boa a sua pergunta. E realmente, Fábio, é muito interessante que a gente tenha essa demanda de chapas, porque também gera interesse dos médicos veterinários em enxergarem diversos tipos de propostas. Muitas vezes a gente sabe que o médico veterinário pode não ter sido se sentido representado por aquela tal chapa e era única. E infelizmente ele tinha que votar. Então realmente é muito legal você estar apoiando a criação de mais chapas, estando dentro de uma chapa. E a gente sabe que a essência do inovar para transformar é realmente trazer essa quebra de paradigmas, e eu acho que essa chapa surgiu no momento correto dentro da medicina veterinária, onde a gente de fato precisa de mudança, a gente precisa de inovação. A gente sabe que hoje o contexto da medicina veterinária é muito jovem, é muito novo, e muitas vezes quem é recém-formado, quem é jovem na profissão, olha para o conselho e muitas vezes vê aqueles senhores que já estão há anos, né, dentro da profissão, que se formaram dentro de uma realidade que é completamente distinta da realidade que nós vivenciamos hoje, e que às vezes não são sensíveis às dores dessa nova geração de médicos veterinários. E eu acho extremamente importante, Fábio, o seu posicionamento em olhar para nós que somos jovens dentro da medicina veterinária, né? E eu falo jovem, gente, não quer dizer que não 20 anos, entendeu? Por favor. Não, 23 anos, não. Tô falando jovem dentro da medicina veterinária, quando eu falo isso, independente da sua idade. É você se formando agora, é você se inserindo no mercado agora com as dificuldades do agora. E, Fábio, você estava inserido dentro desse contexto da medicina veterinária, onde tinha esse olhar mais fechado, onde tinha essa questão conservadora muito enraizada. E você é diferente, você tem um olhar inovador sobre todos esses aspectos. Por muito tempo, o CRMV não olhou para o recém-formado, não olhou para o jovem diretamente como você está fazendo hoje. De onde surgiu esse interesse para olhar para essa nova geração de médicos veterinários? E por que você acha que é importante que o Conselho olhe para a gente, né, com esse olhar de cuidado? Nossa, muito obrigado de novo pela pergunta, porque assim, bom, primeiro, eu vivo no meio do jovem, né? Eu estou há 32 anos atuando na minha universidade, onde me formei no século passado, primeira turma de medicina veterinária, né, da Universidade de Marília, que é um grande orgulho que eu tenho comigo, né, uma responsabilidade imensa hoje, coordenar um curso onde eu me formei. Então, o cuidado que a gente tem com aquela moçada, né, o trabalho que a gente tem que fazer com eles, no tradição, mas com a inovação, é constante, é constante. Então, acho que essa vivência dentro da universidade, acompanhando os egressos, porque esse é um trabalho que nós temos que fazer. As universidades, elas precisam saber onde estão os seus egressos, como estão os seus egressos. O MEC nos cobra isso. Temos lá os nossos programas de residência, de mestrado, ou seja, a gente está muito próximo a esse recém-formado, né? Mas eu também fui recém-formado. E eu cheguei ao conselho, né, também lá há muito tempo atrás, como na época se chamava delegado regional. Olha o nome, né? Isso já mudou. Mas assim, o que era o delegado regional? Era aquele que representava o conselho na sua cidade, né, está um pouco mais distante, em 1995 isso, pessoal, imagina? E aí depois, o Dr. Francisco me trouxe como conselheiro suplente, na época em que o suplente era suplente, que é o que eu quero dizer com isso? Ouve e vai aprendendo. E aí depois, conselheiro efetivo por 2 gestões e chegar à vice-presidência com o Odemilson, que também para mim é uma alegria e é um orgulho, é uma honra, né, muito grande. Mas assim, olhar para o jovem, porque quando a gente quer fazer construção, Tiago, a construção não começa da telha. A construção é lá embaixo. Então assim, como está a construção? Porque eu não posso comparar aquele cenário de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás e talvez nem 5 anos atrás, com esse cenário que nós vivemos hoje. Né? Essa expansão que envolve a medicina veterinária, ou muitas vezes uma determinada estagnação que ocorre por falta de informação. Então, se eu não trouxer o jovem, se eu não trouxer o recém-formado, se eu não trouxer aquele que está sentindo dores que eventualmente já passamos por ela e às vezes nos esquecemos, não consigo construir. Então nós temos que ter
uma única voz. Essa única voz se chama zootecnia e medicina veterinária. É o recém-formado, é o formado, é já o que está há muito tempo, é o que tem pós-graduação, é o que não tem pós-graduação, não é? A maioria dos médicos veterinários não trabalham no ar-condicionado. Não. A maioria dos veterinários não trabalham de paletó e gravata. Eu sempre falo isso, e a gente usa o paletó e a gravata, por respeito a todos os colegas, porque nós representamos a profissão. Sim. Então, assim, nós sabemos que a vida do nosso colega, aquele que está lá no campo, aquele que está lá no pet shop, que está no seu consultório, precisa ser revista. Ele precisa ser integrado ao sistema. E nada como um bom diagnóstico para que você possa aplicar o tratamento. E a gente precisa do jovem, até do espírito do jovem, porque a juventude ou a renovação, ela não está na idade, mas ela está no olhar, ela está na vontade de fazer. E é perfeito que hoje, na sociedade, a gente vive uma dificuldade de ruído, de comunicação geracional. Há muitos ruídos. Sim. Hoje, a gente convive praticamente no nosso dia com 3, 4 gerações. E como que a gente consegue se comunicar com elas de forma efetiva? Como a gente consegue juntar todo esse universo? E quando a gente olha para aquilo que você está fazendo e a ousadia de nos dar voz, eu acho muito corajoso, porque a gente sabe legal. Que a questão do diálogo geracional é muito complicada, né, Rafa? Sim, eu também acho. Esses últimos anos deu um boom gigante de alunos na veterinária, de jovens na veterinária e de cursos de veterinária, né? Então tá crescendo bastante essa área. Eu queria perguntar uma coisa, né? A gente deu uma olhadinha na sua proposta e tem uma coisa chamada Comissão Jovem. A gente queria entender um pouco sobre como vai funcionar essa Comissão Jovem, falando, né, nos jovens. Olha, que nem nas faculdades, né, o pessoal fala, tem que criar uma disciplina ali. Olha, às vezes não tem que criar disciplina nenhuma, porque os assuntos, eles se intercalam, né, eles são interdisciplinares. É a mesma coisa que comissão, que nem ministério, né, quando entra um presidente, vamos economizar ministérios, não é isso. Mas assim, eu penso ser fundamental, sim, ter uma comissão jovem. E aqui eu não quero falar de números, de quantas comissões, até porque elas precisam ser reestudadas, reestruturadas, dinamizadas, enfim. Mas a comissão jovem é aquela que vai, de uma forma efetiva, trazer propostas, fazer trabalhos que a diretoria vai demandar para essa comissão, ou seja, ela vai ser um belo para-raio, inclusive, preparem-se. Por quê? Porque é lá que a gente precisa ter um foco de como trazer esse pessoal para o conselho. Não é para pagar o boleto, não é isso. Nós queremos vocês no conselho para nos ajudar a construir essa nova medicina veterinária, essa nova zootecnia. Então, trazer uma comissão de recém-formados que tiveram suas dificuldades dentro da universidade, às vezes não tiveram voz, tem sim as suas dores. Veja, nós não podemos brincar com o sonho do jovem. E esse jovem, às vezes, acreditou numa determinada instituição e ele foi porque era ali que cabia o bolso dele, ele não foi orientado, às vezes, em escolher uma boa instituição. Então, acredito que nós temos sim que trazer o jovem para dentro do conselho. Então, essa é uma ferramenta importantíssima. E dentro disso, ou antes disso, Rafa, a criação da figura do embaixador acadêmico. Legal. Que é aquele aluno que lá na universidade vai representar o conselho. Aquele aluno que lá na universidade, quando tiver um evento da comissão jovem, vai receber vocês. E você falou da fala. Sim. Olha, conheço pessoas, por favor, com todo respeito, que tem toda uma eloquência e que se falar de uma forma, é como se você falasse para uma criança, seu pai foi voando para São Paulo e a criança achasse que o pai foi voando como um pássaro. Quer dizer, ele não tem o discernimento de que estamos num outro momento, numa outra linguagem, e a linguagem promove, sim, um distanciamento imenso, um intocável. Perfeito. Então, assim, a comissão jovem, em conexão com o embaixador acadêmico, eu tenho certeza, é o primeiro passo para aquilo que nós queremos construir e abrir. Expandir, trazer a credibilidade, a participação. Eu quero fazer parte. Como é que eu faço para fazer parte da comissão? Como é que eu faço para ajudar no conselho? Perfeito. Isso é legal, porque pode parecer uma solução muito boa
para aquilo que você disse do ruído da comunicação do jovem, né, da medicina veterinária, e quem já está há muito tempo na medicina veterinária. Então isso pode ser uma solução perfeita, porque eu, pelo menos, na minha universidade, eu não aprendi muito sobre conselho, né, e nem nos estágios. Nos estágios a gente ouve do conselho... Ninguém foi estagiar em ética profissional, né? Não, nem sabia que existia isso. Então a maioria vai estagiar em clínica veterinária, cachorro e gato, sim, e o que mais se ouve lá é a gente paga o conselho e não acontece nada dos veterinários já formados. Então a gente cresce no estágio, na faculdade, ouvindo isso. Então a gente tem que questionar por que todo mundo está falando isso, né? Por quê? Então hoje a gente está aqui para tentar trazer uma solução, né? Eu acho uma coisa que é muito legal da Chapa Inovar para Transformar, é algo que vocês levam muitas vezes até implicitamente no discurso de vocês, que é a questão de portas abertas, é a questão de receptividade. Porque muitas vezes nós, recém-formados, muitas vezes médicos veterinários também, que já estão há anos dentro da profissão, se sentem desamparados pelo conselho, se sentem não pertencentes ao conselho. A partir do momento em que a gente consegue enxergar esse discurso de receptividade, esse discurso de venha para o conselho, é muito importante, isso traz um impacto muito grande dentro do contexto do médico veterinário. Eu e o Rafa, a gente tem o Instagram, né, onde a gente produz conteúdo na rede social, e frequentemente, eu não sei o Rafa, mas os meus seguidores acabam desabafando muito comigo sobre diversos aspectos dentro da profissão. E a gente vê que são profissionais que amam a medicina veterinária, que, assim, deixaram carreiras para trás muito bem consolidadas para ter uma nova carreira, porque sempre o sonho da infância foi ser médico veterinário. Perfeito. E a partir do momento que ela é inserida no contexto dentro da medicina veterinária, ela vê que não é tudo bonito, que não é tudo perfeito. E muitas vezes os próprios médicos veterinários acabam sendo um empecilho para que o futuro ou o médico veterinário cresça, se desenvolva e se torne um ótimo profissional. Exato. Então, muitas vezes, o que a gente vê, Fábio? Excelentes profissionais com um futuro gigante desistindo da medicina veterinária, e muitas vezes nós, né, que não temos tamanho amparo ou tamanho suporte para dar para essas pessoas, estamos lá tentando fazer uma contenção. Então, a gente sabe que o CRMV também não é responsabilidade dele ter todas as coisas ao domínio, mas a partir do momento que só há um discurso de estamos com você, as portas estão abertas para você, isso gera muito interesse. A gente pode ver pelos nossos seguidores, a gente estava comentando aqui, inclusive, que milhares dos nossos seguidores, depois que a gente fez a visita no Conselho, nos buscaram falando que queriam visitar aqui o Conselho de São Paulo. Nem imaginava que a porta estava aberta. Não, assim. Imagina. Nunca iria passar ir lá conhecer. Nunca passaria no roteiro deles visitar São Paulo para conhecer o Conselho. Sim. Então, é extremamente importante o discurso que a Chapa está trazendo, e isso nos traz um olhar de esperança para essa situação. Sabe, Thiago, a questão de estar próximo, né? Na questão, por exemplo, de orientação técnica. Então, um colega que liga e fala assim, pô, professor, veja, é 24 horas esse negócio, e eu acho ótimo. Todos os meus alunos têm o meu WhatsApp. Eu gostaria que agora os 55 mil veterinários e os 1.500 zootecnistas também. Porque é uma ferramenta. É uma ferramenta. Olha, quem não quer trabalhar dessa forma não pode se aventurar numa função pública. Né? Quem quer ficar lá guardadinho não pode. Então, o que eu queria dizer, quando você fala assim de alguém que pelo menos saiba um caminho, eu conheço tal, olha, manda uma mensagem e, olha, você vai ser atendido por tal pessoa. Hoje nós estamos ligando para os colegas. Quem imaginaria isso? Estou falando dessa gestão. Então, muitos colegas que utilizam a mim como instrumento de comunicação ou a um outro conselheiro, a gente entra em contato e o nosso funcionário liga para o colega. Então, por exemplo, uma orientação, olha, eu vou construir a minha clínica, qual a resolução que eu tenho que ver? Não é só a resolução, vamos conversar, vem aqui, vamos tomar um café, moro longe, vamos conversar, uma orientação jurídica, né? Então, assim, é isso, é essa aproximação, é esse acolhimento que os colegas precisam também entender que é a função do conselho. Olha, nós fizemos um pacto no início dessa gestão e esse pacto vai continuar. Nós nunca vamos poder dizer que, quando demandados ou quando perguntados,
de um assunto que envolva a medicina veterinária e zootecnia, que isso não é função do Conselho. Porque tudo que se diz respeito à veterinária e zootecnia é função do Conselho. Né? Então, abrir as portas, literalmente abrir as portas, e o colega também se aproximar. Vamos fazer a meia-culpa, colegas? Vamos fazer a meia-culpa. Né? Acessar o site, buscar a informação, vir a São Paulo, vai lá no Conselho, sim, ó, o doutor Fábio falou para eu vir aqui que vou tomar um café, não é um dos melhores que eu digo em marca porque é licitação, mas a nossa funcionária faz um café maravilhoso, né, no coador de pano. Então, assim, é isso, é essa leveza, é diminuir essa distância que foi criada por um momento, mas que nós estamos buscando desconstruir. E nessa gestão do Dr. Odemilson, eu sinto isso claramente. Então, isso vem asfaltar para que as nossas ideias sejam de uma forma muito tranquila, rápida, serem colocadas no próxima gestão. Perfeito. E a gente também vê a questão de até essa gestão, onde a gente está inserido hoje, ter um cuidado também com a questão da saúde mental. A gente sabe que dentro do Conselho existem diversas iniciativas também de saúde mental. Sim. Recentemente também rolou um evento, né, de conscientização de saúde mental com uma psicóloga dentro do Conselho. Eu acho que vai acontecer também, e aí as portas estão abertas para inscrição, porque é gratuito, é só você chegar lá, se inscrever e ir para o Conselho. Isso era uma demanda que os colegas faziam, né, a exemplo de outros conselhos. Conseguimos realizar aqui já alguns nessa primeira gestão, e é fundamental. Nós sabemos que hoje nós precisamos sim ter um olhar para isso, ter um cuidado com isso. Eu até tenho uma experiência muito boa e que eu coloquei os estagiários do curso de psicologia dentro do hospital veterinário lá da universidade, para estar lá com os tutores, com os clientes, mas também com os alunos. E quando eu estava vendo, já estava gente querendo fazer terapia ali. Calma, não é assim. Não é? Mas assim, olha que legal que essa interação, inclusive, com a universidade. Essa ideia. Não é? Mas esse olhar para o veterinário, sim, a gente não vai conseguir resolver os problemas, mas é importante que o colega sinta, algo está sendo feito. Sim. Tudo pode ser ampliado. Acho que quando se fala de veterinária, esses últimos anos, né, não tem como não falar em saúde mental. Não. É muito importante, a gente tem que cuidar muito. Para cuidar de outras vidas, né, a gente tem que cuidar da nossa própria saúde mental. Eu acho muito importante isso. Vamos falar sobre chapa, a sua chapa. Temos uma mulher para concorrer à vice-presidente, né? Sim, a Rosemary Bosch. Sim. E também temos outra veterinária que é conselheira suplente, né? Vai concorrer também, que é a doutora Débora Paulino, que representa bastante a diversidade na medicina veterinária. Eu queria saber qual a importância da diversidade na medicina veterinária que você acha. É o mundo. É o que nós vivemos. Tudo ficou muito fechado, depois polarizado. Tem que parar com isso. Nós temos que trabalhar com potencialidades, com pessoas que queiram colaborar, que tenham disponibilidade. E olha, confesso para vocês, o Odemilson falava muito isso. E é verdade, não é fácil montar uma chapa. Sabe por quê? Porque tem muita gente boa. Muita gente boa. Excelentes zootecnistas, veterinários, né? Mas nós conseguimos formatar um grupo muito coeso. Vou falar para você. Você tem que confiar nas pessoas que você está trazendo. É óbvio. Né? Você tem que... Essas pessoas precisam ter um mínimo de conhecimento técnico daquilo que representa o conselho, daquilo que fazem, né, no seu dia a dia. E essas pessoas precisam ter disponibilidade. E essas pessoas não podem ter a pretensão de que vão vir aqui e receber salário, porque não recebem. Isso é muito importante falar, né? Todo mundo acha que o pessoal recebe salário. Como assim não recebe salário? O que nós recebemos é uma diária para que você possa dormir num hotel, para que você possa comer, por incrível que pareça, a gente tem que se comer, né? Alimentação. Muita gente tem esse pensamento, viver, né? Eles estão lá enchendo o bolso de dinheiro no CRMV. Né? Não é. A pessoa tem que trabalhar. O conselho não é trabalho. O trabalho é honorífico. Então, assim, montar uma chapa. E esse grupo, Rafa, é um grupo que também teve uma boa renovação. Veja, 60% dos membros dessa chapa nunca participaram, quer dizer, não participaram dessa gestão, alguns já participaram no passado ou de alguma comissão, mas veja, em termos de diretoria, conselheiros, mudança de 60%. Aumentamos o número da presença feminina. A Rosemary Bosch, né, a professora Rosemary Bosch, que atualmente é a nossa tesoureira,
E eu fico muito tranquilo de ter ela do lado. Por todo o conhecimento que ela tem, né, por todo o processo que ela representa, ela é veterinária exotecnista. Olha Caramba. E é brava. E quando eu falo nela, quando eu falo é brava, significa assim, é uma pessoa criteriosa, é uma pessoa justa, é uma pessoa que eu tenho certeza que se eu estiver indo por um caminho equivocado, ela vai chegar e falar, Fábio, não é aqui, vamos sentar, vamos conversar. Então assim, fico muito tranquilo de tê-la do lado, assim como o Dr. Buchala, nosso secretário, e o Felipe Consentini, tesoureiro. Com relação às outras mulheres, os outros colegas que estão na chapa, mas você hoje citou especialmente a doutora Débora, que representa a diversidade. Ela ajudou, ela tem uma história que nós fomos conhecer, né, de superação. Ela tem uma história de criação do grupo Afrovet, né, de uma associação importante que debate as questões técnicas dentro da medicina veterinária, querem espaço, está dado espaço. Né? Mas ela está vindo pelo conhecimento que ela representa, ela está vindo pelo trabalho que ela tanto empregou e pelas dificuldades que ela sentiu no dia a dia da medicina veterinária. Né? Então, acho que isso é importante, é trazer todos aqueles que querem colaborar. Né? É maravilhoso isso, alguém dizer para mim, Fábio, eu queria ajudar no conselho. Pô, vem para cá. Então, quando você fala a diversidade, é a diversidade cultural, é a diversidade de conhecimento, é a diversidade de quem pisou, amassou barro para estar aqui, perfeito, que sentiu as suas dificuldades. E eu fico muito feliz de tê-la conosco. Além de ter um sorriso maravilhoso. A Débora é maravilhosa, a Rosemary também eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com ela e também ter uma aula na minha pós-graduação. Então a gente vê realmente um amor pelo que elas fazem, um amor pela profissão, um amor pela medicina veterinária. Representam aqui todas as mulheres da chapa para vocês não ficarem bravas. Perfeito. E é muito bom a gente ver uma chapa tão plural desse jeito, porque a medicina veterinária, ela é plural. Sim. A medicina veterinária, ela é diversa. E a gente também vê 88 frentes de atuação. Olha só. Da medicina veterinária. Caraca! 88. E às vezes ficamos todos numa única frente, numa única visão. Ou seja, e aí se você me permite, essa é a minha bandeira sobre a comunicação. Nós não sabemos nos comunicar. Nós, que eu digo, conselho. Veja, comunicação é um problema sério. Guerras já ocorreram por causa falta de comunicação. Relacionamentos foram quebrados por falta de comunicação. Então, assim, a comunicação de levar essa fala, não só ao veterinário ou ao zootecnista, uma fala assertiva, né? Mas também à sociedade. A sociedade que consome os nossos trabalhos. A sociedade que é o fruto do jovem que vai fazer veterinária. Então, hoje, se você perguntar, o que é um médico veterinário? Para 100 pessoas, 99 vai dizer que é um médico de bicho. Aquele que se limita somente a isso. Exato. Falando nisso, você foi às ruas, né? Esses dias. Fomos às ruas. Conta um pouco sobre isso. Como assim, foi lá em Marília, né? E perguntamos lá para o pessoal, tanto pessoal mais jovem, estudante, idoso, enfim, homem, mulher. E assim, todos responderam e eu disse, parabéns, mas se fosse uma pergunta de prova, só iria tirar meio certo. Ponto. Né? Por quê? Mas não conhecem. Não conhecem. Então, o que eu fico pensando? O jovem que vai fazer veterinária, ele só sabe que o veterinário é médico de bicho. Exato. Quando ele chega numa faculdade, dependendo da faculdade, nem grama tem. É muito triste isso. Nós temos excelentes cursos de medicina veterinária no estado de São Paulo, público e privado. Mas temos muitos que precisam realmente investir. Sim. Ou seja, quando ele chega na universidade para conhecer o todo da veterinária, praticamente não vai conhecer. Então, veja, a sociedade não conhece. O aluno vai para a faculdade sem conhecer. Quando lá ele deveria conhecer, não conhece. Exatamente. E aí a culpa é de quem? Do conselho? Não. Então, nós temos que mudar. Nós temos que falar com a sociedade. E sabe onde nós vamos atingir o nosso maior nível de credibilidade? É na sociedade. Por que a OAB hoje é tido como uma das instituições de maior credibilidade no país? Por que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo é um dos mais de confiança? Quando você tem, por exemplo, um exercício legal da medicina, a imprensa vai falar com o enfermeiro? Vai falar com o médico. Então, essa credibilidade, essa comunicação é para que a sociedade nos veja. É para que as autoridades nos vejam.
é para que a grande imprensa nos veja. E, consequentemente, quem vai lucrar com isso somos nós, médicos veterinários e zootecnistas. Então, acreditem no que eu estou falando, eu não estou inventando a roda. É isso. Não adianta de cima para baixo, é de baixo para cima. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E eu acho muito importante, dentro desse contexto em que você falou, da sociedade nos ver, ao mesmo tempo eu também jogo uma responsabilidade para o médico veterinário se enxergar como médico veterinário. Perfeito. Porque isso é essencial também para que a gente consiga transmitir para a sociedade a nossa credibilidade, a nossa seriedade e começar a agir realmente como os profissionais da saúde que de fato nós somos. Então, muitas vezes, o que a gente percebe? É um comportamento do médico veterinário que não é de acordo com o que de fato deveria ser o comportamento. A dignidade da profissão vem de cada um. Perfeito. De cada um. Perfeito. Sim. E aí, infelizmente, esses exemplos ruins acabam se tornando um exemplo geral e todo mundo começa a enxergar o médico veterinário como aquela figura que de fato não é aquela figura. Então, realmente, é muito importante que o conselho visibilize o médico veterinário. Mostre para o médico veterinário o que de fato ele é. Porque muitas vezes o médico veterinário ele não se enxerga como profissional da saúde, ele fica recuado quando alguém chama, ô doutor. Doutor, como assim? Não sou doutor? Por que você está chamando eu de doutor? Estudou 5 anos para ser chamado de doutor e quando, não precisa me chamar. Meu, você é doutor. Exato. Doutor é o que cuida. E nós não cuidamos só dos animais, nós cuidamos da humanidade. A gente cuida de gente. Existe uma frase muito legal que eu sempre repito, que é de Louis Pasteur, que ele diz que a medicina cura o homem, mas a medicina veterinária ela cura a humanidade. Sim. E a partir do momento que nós, médicos veterinários, enxergamos o nosso papel fundamental dentro da sociedade, é muito mais fácil que também a sociedade nos reconheça. Exato. Sim. E isso reflete até na questão dos honorários, não tenham dúvida. Né? Então, Perfeito. sozinho... Ótima colocação. Vamos falar sobre salários. Sozinho a gente não consegue. Nós sabemos de dificuldades Perfeito. dos colegas. Onde já se viu um recém-formado ser visto como mão de obra barata? Recebendo, às vezes, R$100 um plantão de tantas e tantas horas. Pessoal, no plantão não vai otite. No plantão não vai demodiciose. No plantão é bucha, é dificuldade, é emergência, é risco. Então, assim, aonde está o erro? Em todos nós. Então, assim, vamos buscar reconstruir isso. Mas não deixe o conselho sozinho nisso. Eu sei que nós temos que trabalhar muito em termos de conselho. Eu sei, por isso que eu estou trazendo esse debate. Eu estou falando isso. E já falo isso há muito tempo. Dentro de plenárias do conselho, às vezes as pessoas me olham meio torto, mas você parece que é da oposição. Eu não sou oposição nem situação, eu sou pela medicina veterinária e pela zootecnia. E aí a importância de alguém que já está fazendo e sabe muito bem aquilo que precisa ser feito. Sim. Então, quando a gente fala dessa questão da valorização, inclusive em termos de honorários, não tenha dúvida, é nos valorizando. É dividindo com a sociedade a importância do veterinário, é o doutor. É chegar lá naquela prefeitura que coloca, às vezes, num concurso público, um honorário que é medíocre, vamos dizer assim, isso como elogio. Sim. Né? Então, nós temos que participar disso. Junto com quem? Com o sindicato. Junto com as associações. E com todos. Sim. Todos nós temos que ter essa voz. Verdade. Muita gente chega no Instagram pra mim, antes de entrar na medicina veterinária, Rafa, eu queria fazer medicina veterinária, eu quero muito ser veterinário, mas muita gente fala que não é valorizado, que veterinário ganha pouco, agora eu tô meio assim pra fazer veterinária. Será que eu faço ou não? Então, por isso que ela precisa conhecer a medicina veterinária. Sim. Quantos exemplos de pessoas muito bem-sucedidas, expoentes Sim. dentro do país como um todo. Gente, colegas brasileiros que são convidados para o exterior, nós temos uma das melhores medicinas veterinárias do mundo. Basta você andar um pouquinho. É isso. Então, é união, é trabalho. É dessa forma que nós não vamos resolver tudo. Mas nós temos que começar. Nós temos que ousar. Departamento jurídico de conselho não é só para evitar o problema. É pago também quando... né? Tem que ser ousado. Não pode isso por causa da lei tal. Não pode isso por causa da lei tal. A lei tem que ser interpretada. Então, o jurídico também é para defender a diretoria, né? Quando ela for mais ousada, porque senão nós vamos ficar na mesma, e não pode. Você tinha tocado num ponto importante, né, que eu acho que é um ponto fraco aí dos alunos e de quem está entrando agora nas universidades, que é muito difícil escolher uma faculdade, né?
eu queria que você desse alguma dica pro pessoal que está entrando na faculdade, como escolher uma universidade. Porque quantas universidades tem no Brasil? Tem bastante agora que abriu. 545. Então, e você disse que... 546 agora. Agora. 547 agora. Acabou de abrir uma então aqui. Então tá abrindo muito. E com certeza, nem todas têm a qualidade, né? Que se espera para formar um bom médico veterinário. Eu queria que você desse pro pessoal uma dica pro pessoal que está entrando agora na veterinária ou pro pessoal que já está na faculdade, como escolher? Será que eu continuo na minha faculdade? Não estou gostando muito. Será que eu posso trocar? Medicina veterinária é uma das profissões mais difíceis. Já começo por aí. É uma das profissões mais difíceis. Né? O pessoal fala que é uma das mais belas. Sim, é uma das mais difíceis. Então, a escolha hoje de uma instituição de ensino tem que ser muito criteriosa. A gente sabe que existe um fator limitante, que é o financeiro. Mas mesmo tendo esse fator limitante, é possível sim você buscar ferramentas para falar, então eu vou nessa, porque naquela não tem isso. Então, assim, a primeira coisa é, conheça a faculdade que você quer cursar, veterinária. O conhecer não é ficar no site. Pessoal, você reserva hotel... O site é tudo lindo, né? Eles montam um site... hotel pelo site, aqueles preços, né? Olha, a expectativa da realidade. O cara faz um jogo de luz, e a hora que você chega lá, o colchão é murcho, não sai água do chuveiro, ou seja, é uma porcaria. Não dá para confiar muito na internet. Vá na faculdade, vá conhecer os laboratórios, converse com o coordenador, mas converse com os alunos. Os alunos não mentem. Exato. Os alunos não mentem. É muito importante. Então, assim, como que são as aulas práticas? Onde é a fazenda experimental? Tem aula prática? Já seria alguma questão. Então, assim, tem que ir conhecer, tem que conversar com os alunos, procure saber os conceitos que essa faculdade teve na prova oficial do MEC, que é o ENAD, as classificações que ela teve no Guia das Faculdades, mas agora, inclusive, o Conselho, né, por meio da Comissão de Educação, criamos o sistema de certificação dos cursos de medicina veterinária, vamos para o 2º ciclo. Por que isso? Para ajudar na gestão. Então, a faculdade quer o selo, eu quero o selo ouro. Ora, mas para você ter o selo ouro, você tem que ter isso. Explica um pouco como funciona esse do ouro, do prata e do bronze. Né? Como que funciona então, isso? Assim, nós estabelecemos as regras, para ser bem simples, né? Só que a régua está aqui em cima. Eu não posso querer pôr a régua lá embaixo. O MEC já estipula o limite da régua. Agora, quem quer mais, tem que subir um pouquinho. Então, dentro dessa classificação, a gente quer saber como que é o hospital veterinário, se tem, como é a fazenda experimental, até se tem comissão de ética, até saber se tem biotério, se tem laboratórios, o número de professores, professor período integral, professor horista, titulação dos professores, publicação dos professores, os conceitos, enfim. São vários itens que compõem essa ferramenta. Né? E nós fazemos a visita em loco, inclusive. Então, assim, não tem como enrolar. Né? Até porque a gente sabe muito bem como funciona o negócio. Então, assim, quando a gente faz esse trabalho, é em que sentido? De ajudar, inclusive, o coordenador para que ele conquiste aquilo que ele sempre quis. Porque não existe coordenador que quer que seu curso seja visto como ruim. Mas, às vezes, o coordenador, coitado, ele chega lá na mantenedora, na reitoria, diz, você de novo? Ninguém quer ver, ninguém aguenta mais você sempre pedindo as coisas, Muitas né? vezes o coordenador está refém daquele... Tá Exato, refém. Mas o coordenador, coitado, é um para-raio, né? Então, assim, é uma forma, então, da gente incentivar aos cursos a uma modalidade de classificação, de certificação oficial e dizer para a sociedade, olha, o meu curso, ele é selo bronze, ouro ou prata. Ou seja, ele tem uma chancela do Conselho. Mas tem que se inscrever, né? Como isso é um funciona? Processo, né? Nós estamos com o edital do 2º ciclo aberto. Existe um número de vagas, mas as instituições que querem, elas participam, é voluntário, é sigiloso também. Por quê? Porque aquela que não for classificada, ninguém vai ficar sabendo que a sua não foi. Né? Então, existe todo um cuidado, existe todo um critério e todo um estímulo para que participem. Participem! Então, a universidade que tem que se inscrever. Assim, exato. Então, os alunos têm que pedir para a faculdade se inscrever. Opa, é isso aí, boa. Vamos lá, vamos participar, pessoal. Vamos participar. Está aberto lá o edital, está publicado. Chega no seu coordenador e fala, se inscreve no edital do site do... Queremos o selo do Conselho. Queremos o selo. E é muito interessante porque o Conselho agora, ele está fazendo algo que vai além daquilo que já é proposto pelo Conselho. Então, ele está mostrando que, não...
a gente não está olhando só para o médico veterinário já formado, a gente também está olhando para o médico veterinário que está em formação. E nós estamos cuidando para que ele tenha um ensino bom. Entendam que é algo que o conselho está fazendo e muitas vezes não é observado. Sim. Então é muito legal a gente falar sobre isso, Exato. porque mostra realmente que o conselho está olhando a situação que está o ensino hoje e até inclusive do EAD, né, E Fábio? sabe qual é a crítica que a gente sempre tem? Qual? Mas o conselho tem que fechar as faculdades, onde já se viu. Gente, tem. com todo o respeito, Já ouvi bastante. isso é uma questão oficial, é o MEC que abre, é o MEC que fecha. Existem os parâmetros para isso. Agora, é obrigação do conselho acompanhar o ensino. É obrigação do conselho dar a cara para bater e dizer, tem que melhorar. É função do conselho politicamente brigar para que seja feito um estudo mais criterioso para o número de faculdades e onde vão ser instaladas essas faculdades. Não é possível brincar, como eu disse, com o sonho do jovem. Isso é um estelionato educacional. Então, assim, nós temos que ter... E o conselho abraçou isso. Então as pessoas falam, tem que fechar a faculdade. Não, mas nós estamos trabalhando. Nós estamos aproximando das faculdades, estamos indo nas faculdades. Alguns nem acreditavam, o quê? Vocês vieram aqui, mas não é para fiscalizar? Não, nós vamos aqui conversar. Saber como que é o seu curso, o que podemos ajudar. Fizemos 2 encontros de coordenadores, foi maravilhoso. Porque, como eu disse, o coitado do coordenador, se tem alguém que apoia... É o coordenador, é o aluno lá, é o residente, é o funcionário, é a reitoria, é o professor, enfim, é a sociedade. Mas então, assim, trazer esse debate para o conselho. Então, nós estamos fazendo muito. Né? E o embaixador agora acadêmico entrando em todo esse sistema. Ótimo. Fábio, você tocou num ponto importante, o EAD. Muito importante. Somos contra o EAD. Olha, por favor, o que é isso? O meu último ano de direito, que eu fui maluco, eu fiz direito, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, noturno, né, na minha própria instituição. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, eu confesso para você. O meu último ano de direito foi online, até porque não poderia ser presencial mesmo. Foi 2020, o pico da pandemia. Ou é 21? Não, bom, enfim. Começou em 20, 21, explodiu de fato tudo. O meu último ano foi online. Pessoal, olha... Horrível. Se eu já com doutorado, professor, né, às vezes, quem será que é essa pessoa? O que será que tem para comer na geladeira? Eu sou assim também. Você Olha, é assim também? muito, Eu não consigo assistir aula online. Agora, impossível. falar de ensino EAD na veterinária, olha, quem defende o ensino EAD na veterinária, com todo respeito novamente, é porque não sabe o que é a medicina veterinária. É porque não sabe o que é a zootecnia. Nós trabalhamos com vida. Nós não trabalhamos com um número. Nós trabalhamos com vida. Vida é tempo. É um tempo limitante, que às vezes 1 minuto faz uma diferença imensa. Então não venham com essa história. Não vamos ser hipócritas. A tecnologia veio para nos ajudar. Eu consigo hoje levar um palestrante internacional para os meus alunos. Perfeito. Né? Sem custo. Sim. Mas assim, privar o meu aluno de ter a aula teórica. Eu não estou falando só da prática, porque não vamos nem entrar nesse mérito. Sim. Da teoria. É o olho no olho. É a emoção da aula. E mesmo se o aluno estiver dormindo, você vai lá e dá aquela surpresa. Pá! E ele acorda. Então, assim... Aí, tá vendo? Quando tá no online, só tá você aí, só tá o professor e ele. Por que ele ficou? Porque ele estava dormindo e eu fico lá esperando ele. Exatamente. Não tem como. Mas assim, somos contra o EAD. E quando eu digo nós, o sistema inteiro. Dr. Francisco Cavalcante, já na sua gestão do federal, levantou essa bandeira. E assim, é por convicção, viu, senhores? Porque nós sabemos que nós não podemos, de novo, brincar com esse sonho, nós não podemos brincar com a medicina veterinária, com a zootecnia e muito menos com a sociedade, que é quem vai utilizar desses serviços. E é muito legal você falar sobre o contexto de sociedade, porque eu vi, acredito que o Rafa também viu, um vídeo de você caminhando aqui por São Paulo e aí você conversou com um carroceiro. E aí você viu o cachorrinho dele e estava super bem cuidado, com controle de ectoparasita, coisa mais linda do mundo. Sim, sim. E uma realidade que eu até comentei com você no privado aqui de São Paulo é que, de fato, muitos carroceiros, muitas pessoas em situações de rua têm um animalzinho ali muito mais cuidado do que ele mesmo. A gente sabe também que hoje existem diversas ONGs, né, instituições que fazem o apoio aos animais em situação degradante, situação de maus tratos,
muitas vezes elas não são visibilizadas da maneira que realmente deveriam ser, né? E postas na sociedade de uma maneira que realmente deveriam ser postas. O conselho, você, na chapa Inovar para Transformar, não vou falar sobre o conselho agora, eu quero falar da chapa, porque eu acredito que você vai trazer essa iniciativa para dentro do conselho. Mas como a chapa hoje enxerga o olhar social, o olhar ativista do conselho em relação a ONGs, em relação a iniciativas, em relação a falar sobre o bem-estar animal, a sair desse ambiente também, às vezes, que é só restringido ao médico veterinário e à técnica, e começar a olhar realmente para a sociedade. Existem propostas, vocês estão olhando para esse lado também? Esse é um assunto que envolve a medicina veterinária. Esse é um assunto da medicina veterinária. Então, caminhando ali, né, minha regata ali na Paulista, e sempre encontrava o senhor Ismael. E aí eu parei para conversar com ele, fui ver, enquanto eu conversava, olhava os caras, nossa, mas o senhor cuida muito bem, e batemos um papão, e ele fala que não tem CPF, não tem Bolsa Família, e não tem o quê. Então, assim, foi uma conversa, né, um bate-papo. E aí eu falei, olha, eu vou, né, expor então aqui uma vontade que eu sempre tive, que é justamente trazer essa questão social para dentro do conselho. Sabe qual é o custo para fazer um trabalho desse? Nenhum. Nenhum. É ter vontade. E aí trazer os parceiros, as associações nas suas cidades, as faculdades, os alunos adoram isso, não é? E as ONGs. As ONGs que muitas vezes eu aconselho como inimigo, que absurdo. Então, assim, temos que nos aproximar das ONGs, temos que fazer esse trabalho social. A OAB faz trabalho social, o Conselho Regional de Medicina faz trabalho social. Agora, quem pode fazer? A OAB tem uma comissão de bem-estar animal. Olha só. E hoje o Conselho tem? Temos de bem-estar animal, né? Mas temos que fazer o trabalho. Sim. Fazer o trabalho, pôr a mão na massa. Perfeito. Você já pensou que maravilhoso um dia, nós ali no Ibirapuera, ou na Paulista, e veja, aqui não estamos tirando trabalho, emprego de ninguém, pelo contrário. Sabe por quê? Porque isso é dar visibilidade para o médico veterinário. Sim. É a sociedade enxergar o médico veterinário, a dignização, enxergar o conselho como sendo um órgão de confiança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quantos veterinários nós elegemos deputado estadual, federal por São Paulo? Nenhum. Isso. Zootecnista. Isso, parabéns, nenhum. Agora, protetor animal elege, né? Alguma coisa está errada. Olha só, temos então, uma assim, questão. Então, o que eu estou colocando aqui é que nós temos que ter um olhar técnico, um olhar social da nossa profissão, assumir essa frente com as ONGs, não é competir, não. E trazer novas lideranças, inclusive, para a medicina veterinária, inclusive políticas. Porque tem muitos deputados que se elegem como protetores de animal e que às vezes não tem nem animal. Então, assim, não podemos subestimar. Nós temos que trabalhar com esse olhar. É por isso que eu penso que o nome da nossa chapa, Inovar para Transformar, foi muito bem colocado, porque as nossas ideias, né, mesmo que a gente não consiga concretizar de fato de começo, meio e fim, mas ela tem que ser plantada. Então, a ideia tem que ser implantada. A gente tem que caminhar, tem que fazer o primeiro passo. Nós vamos fazer. E isso aqui vai ficar gravado. Vai depois lá para o YouTube, para as redes sociais, a senhora nos cobre. É isso. Perfeito. Certo. Legal, muito Estou importante. judiando deles hoje aqui, pessoal. Eu não deixo eles perguntarem, né? Não, a gente já perguntou quase tudo, né? Você tem mais alguma pergunta? Ainda tem as perguntas que a gente separou dos nossos seguidores. Quer já fazer? Vamos Quer fazer, já começar? Eu acho que umas duas. Eu não sei como é que está o nosso tempo aqui, né? Já está acabando o tempo. Como que tá? Vamos lá, o nosso patrocinador. Vamos lá. A gente chegou a postar nas redes sociais, né? Porque a gente acha que é muito importante trazer as questões dos nossos seguidores também, né? Qual foi a pergunta que a gente fez? O que você desejaria que o CRMV de São Paulo fizesse por você? Então a gente recebeu... Você me passa essas respostas. Nossa, a gente recebeu muita coisa, mas não dá para falar sobre tudo. A gente filtrou aqui, algumas. A gente filtrou algumas, né? E separou algumas mais importantes. Então, vamos começar com a primeira aqui, que eu achei super importante também. A Bai.Rayane perguntou... respondeu, né? Respondeu. Queria que proibisse estágios não remunerados, mais fiscalização em clínicas para evitar exploração. Existe uma lei sobre estágio. É uma lei, né? Então, o estágio extracurricular,
quem não atende a essa lei está sob risco da justiça. Porque esse estagiário depois pode levar o senhor na justiça. Então, assim, a lei educacional é uma coisa. Então, o estágio curricular, regulamentado. Mas a lei de estágio, ela implementa algumas... Agora, pessoal, colegas, né, eu não digo nem talvez uma remuneração assim, né, mas ter um estagiário... Olha a responsabilidade do veterinário na formação da medicina veterinária. O senhor consegue se ver, a senhora, colega veterinária, como sendo corresponsável pela formação e a alegria de poder ter uma participação na formação desse jovem? Onde a senhora vai poder assinar esse rapaz aqui, que se deu bem, que evoluiu, passou pelas minhas mãos, passou pela minha clínica, né? Então, às vezes, quando fala da remuneração, envolve condições de trabalho, envolve orientação, uma alimentação... Veja, é possível sim fazer, mas realmente assim, isso é uma coisa que foge do sistema, porque já existe uma lei para isso. Mas o que eu coloco aqui é a importância do estágio, não só para o aluno, mas para você veterinário, a nos ajudar a formar bons veterinários. Não é? Legal. Tem também mais um anseio aqui de uma seguidora, que é a Mel Favareto, que ela disse que o desejo dela é que o CRMV estabelecesse um piso salarial, proibisse plantões de menos de R$300 e regime PJ. Então, o regime PJ também é uma questão do próprio sistema. Hoje, da legislação trabalhista brasileira. Veja, hoje eu posso contratar, inclusive, professores PJ. Né? Então, acho que não cabe nisso, mas o que eu coloco é, de novo, aquela fala. Vamos juntar? Vamos juntar com o sindicato, vamos juntar com as associações, vamos nos unir e vamos mostrar à sociedade a importância que temos para que, consequentemente, possamos recuperar tudo isso que foi perdido, não é? Então, assim, é um trabalho hercúleo, é um trabalho imenso, traduzindo. É um trabalho importante que todos nós vamos ter que fazer. Né? Não cabe ao Conselho definir valores. O Conselho já foi multado em mais de R$1 milhão lá na década de 90, porque sugeriu uma tabela de honorários mínimos. E foi visto pelo CAD como formação de cartel. Nós não podemos fazer isso. Essa multa, que era de R$1 milhão, nós conseguimos com o jurídico diminuir para R$100 mil, mas que fosse R$10. É dinheiro da classe. Então, assim... mas a OAB pode fazer, mas não comparem o Conselho com a OAB. A OAB tem uma lei só para ela. É por isso que, inclusive, ela pode fazer a prova de proficiência, porque está na lei dela. Não está na nossa lei. Nós temos que construir uma lei para isso. Então, não façam essas comparações. Né? Mas temos que brigar pelos honorários. Temos que brigar pela questão dos estagiários. Então, tudo que envolve a dignidade da formação do profissional ou na atuação do profissional, nós temos que estar juntos. Falando no PJ, que o Thiago citou, a Ludmila Simão falou em rever a legislação para os veterinários que tem que ser PJ em clínicas veterinárias e tem que pagar 2 anuidades. Como funciona isso? Não, na verdade, é que assim, você tem a sua inscrição física e a inscrição do seu estabelecimento. São coisas distintas. Né? Uhum. E isso está estabelecido nas nossas resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então a gente fala, mas eu pago 2 vezes. Não, você está pagando a sua e você tem um estabelecimento. Então, se eu tenho a minha clínica veterinária, eu tenho que pagar o registro da minha clínica veterinária. Dependendo das situações, você não paga a anuidade, mas você tem que pagar o registro, o certificado de responsabilidade técnica, mas é por isso, as pessoas, não é que você está pagando 2 vezes, são coisas distintas. Entendi. Tem um anseio aqui também de uma seguidora, que é a Kaki Ataki. Ela falou que o desejo dela é melhorar a qualidade técnica dos profissionais e instruir sobre tributações nos serviços e produtos. Legal, muito bom, porque lembrei, você me trouxe aqui dentro da nossa plataforma de trabalho, né? Nós queremos, veja, a gente sempre faz, que é a capacitação dos profissionais por meio de palestras, eventos em São Paulo, no interior, junto com as associações, enfim, mas ninguém aguenta mais ouvir falar sobre as ozes. Ninguém aguenta. Olha, entra aqui no Google, pega um bom livro, né? Você teve boa formação, tem vários eventos, congressos. Tá, vamos fazer também sobre as ozes, mas será que é isso que os colegas querem? Vamos falar de direito? Vamos falar sobre questões tributárias? Vamos falar sobre gestão com o colega?
Vamos falar sobre competências humanísticas com os colegas. Pessoal, competências humanísticas? Sim. Sabe por quê? Se o médico veterinário soubesse se comunicar, 70% das denúncias éticas não chegariam ao conselho. Nossa, então, assim, é só um exemplo que ele me deu. Porque agora ele falou de tributário, eu lembrei dessa proposta. Então, sim, levar a capacitação técnica profissional, sem dúvida nenhuma, mas essa está muito fácil dele ter acesso. Vamos discutir tributário, vamos discutir jurídico, vamos discutir processos éticos, vamos orientar os veterinários para que não sejam vítimas de processos éticos sem fundamentação, que ele poderia ter sido evitado. Então, você me deu o gancho para lembrar isso. Perfeito. E falando nisso, vamos para a última, né? O último anseio aqui dos nossos seguidores. A Bibis.Marquês falou que queria que o CRMV levasse para a PM ou para a Justiça as denúncias do exercício ilegal da profissão. Parece que isso já é feito, não é? Não, mas muito bom. Não. Olha, você me dá a oportunidade de responder. Nós fazemos isso. Agora, nós precisamos que seja feita a denúncia junto ao conselho. O conselho, ele não vai na pessoa que está exercendo ilegalmente a medicina veterinária, né? Porque o conselho, legalmente, ele só pode se comunicar com o profissional veterinário zootecnista. Mas o conselho vai levar a quem de direito fazer, que é o Ministério Público. Então, quando você faz uma denúncia ao Ministério Público e automaticamente envia ao Conselho, o Conselho faz o seguinte, ele encaminha ao Ministério Público referendando de forma oficial o seu pedido. E sim, nós acompanhamos, porque, veja, nós não podemos forjar flagrante, você sabe, a legislação, isso não pode. Mas se tiver uma visita, uma fiscalização, nós vamos junto com a Vigilância Sanitária, que geralmente é a grande parceira, vamos junto com a Polícia Militar. Mas onde está o grande problema disso? O grande problema disso está na lei. A lei que vê o exercício ilegal da veterinária como contravenção. Contravenção, você dá risada na cara do delegado, deixa lá uma cesta básica e vai embora. É assim que funciona. Mas nós temos que brigar para que isso seja mudado. Até porque somos profissionais da área da saúde e crime contra... Qualquer ilícito contra a saúde pública é crime. Então, se nós somos profissionais da saúde pública, nada mais justo do que mudar a lei. Porque quando eu estou atendendo um animal na minha clínica, que ele pode ser um portador de uma zoonose, eu estou falando de saúde pública, então mudar a lei. Né? Então, mas nós estamos fazendo, temos que também voltar a fazer um trabalho de educação, um trabalho para que as pessoas enxerguem isso, né? E esse é um trabalho constante. E não é só em pequenos, não, viu? É em grandes. Lá na fazenda, quando alguém está fazendo uma descórnea, alguém está fazendo uma castração de um porquinho e que eventualmente teve um veterinário por trás dele. Então, assim, e pela zootecnia também. É que tudo vai para a mesma rodovia. Nós temos que trazer o debate de uma forma geral. Muito bom. Fábio, a gente quer agradecer muito pelo Sim. seu convite, por ter nos chamado para conversar um pouco mais sobre essa visão Olha, jovem. foi maravilhoso. Eu adorei. A gente realmente ficou muito honrado com o convite. Sim. Enxergar essas propostas da Chapa Inovar para Transformar, ver a sua iniciativa por mudança, nos traz um olhar de esperança que muitas vezes muito. Estava ofuscado, Com né? certeza. A gente realmente não conseguia enxergar a saída. E a gente fica muito feliz de estar aqui conversando um pouco sobre essas propostas, conversando um pouco sobre essa nova medicina veterinária que está surgindo e que vai vir aí para realmente transformar e inovar a profissão. E antes que a gente finalize, né, eu queria que você falasse um pouco mais agora, como que vai ser essa votação, quando que vai ser. É importante. E agora dar o seu veredito aí, para que as pessoas de fato venham conhecer mais da proposta de Inovar para Transformar e que de Sim. fato venham ser convencidas a ter essa nova medicina veterinária. Eu estou há 32 anos atuando como médico veterinário. A minha briga pela medicina veterinária não começou quando eu cheguei ao sistema, ela já vem desde quando eu me formei. Passei por vários estágios dentro do conselho, que é uma universidade, e agora chegou uma vez que a gente pode oportunizar todas aquelas ansiedades que a gente tinha, que a gente tem, né, de colocar isso em prática. Olha, o Odemilson me dá um espaço muito grande como vice-presidente, viu? Ele realmente ele me dá um espaço assim, eu vejo poucos fazerem isso. Mas assim, é claro, ele é o presidente. Então nós queremos colocar também uma forma da nossa gestão e de trazer a se inovar e a se transformar.
Acompanhe as nossas propostas, acompanhe no nosso Instagram, que é o @inovar para transformar, siga lá, né, a nossa chapa. A eleição vai ser em dia 12 de março, é online. Ela é online, olha que tranquilo, você faz aqui do seu celular, né? E vote, estude as propostas, conheça os candidatos, veja o que já fizeram, o que podem fazer, né? E vote com convicção naquilo que você acredita que possa fazer essa inovação para a transformação da medicina veterinária e da zootecnia no estado de São Paulo. Vote Chapa 4. Eu peço a ajuda de cada um de vocês. Acreditem no nosso trabalho. Nós estamos aqui imbuídos da melhor das intenções. Sabemos para onde caminhar, sabemos para onde trilhar. E, acima de tudo, com muito respeito a todos os colegas do estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, Rafael, por você ter estado aqui conosco. Muito obrigado, Thiago, por você também ter estado aqui conosco. Muito obrigado, James e a sua equipe do VetSign, por graciosamente nos cederem esse espaço do fundo do meu coração. Sim. Mas muito obrigado a todos e preparem-se. Vocês estão tendo a voz. Valeu. Agora eu vou inverter. Obrigado. A gente está muito feliz como médicos veterinários recém-formados e muito esperançosos, né, com essa nova medicina veterinária que está chegando. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente, por acompanhar a gente até aqui, ouvir essa conversa maravilhosa e espero que tenha ajudado um pouco vocês. Um abraço. Tchau. Tchau.